Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, como estão as coisas? Teremos uma live muito especial. Todas são, né? Quando a gente vem aqui compartilhar conteúdo, né, compartilhar experiências com pessoas que são autoridade, né, em temas importantes para a gente, para nós gestores e empreendedores, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Girão, eu sou empresária, fundadora da ESG Corp, mãe do Henrique e da Rafaela, esposa do Edson, filha da Dona Maria, e tenho também uma carreira toda pautada na gestão jurídica. Trabalhei com implantação de software, mapeei processo de trabalho em escritórios, monitorei correspondentes, gerei KPIs, criei eventos, enfim. Tenho uma carreira bastante intensa, foram 19 anos de muito trabalho. Vamos ver quem tá aqui. Oi, galera! Gabi, a Rogéria já tá postos. Eu vou te mandar o convite, tá, Rogéria? Prontinho. Lembrando que estamos todos aprendendo, estamos todos nos reinventando nesse momento, né, de reclusão, de pandemia. Oi, Ira. Oi, Luciana Sartori, tudo bem? Eu peço desculpas para vocês pela tosse. Algumas pessoas acompanharam. Eu tô há 2 meses, né, de uma cirurgia. Eu fiquei na UTI, fiz uma gastrectomia, retirei 100% do estômago. E isso gera bastante refluxo, às vezes um pouco de desconforto, mas isso não foi motivo para parar. Então, peço desculpas, eu tô aqui sozinha no meu estúdio. Na verdade, o meu parceiro de TI, que é meu marido, tá aqui comigo. Então, a gente tá usando todos os procedimentos, máscara, álcool gel, enfim. Daqui já vou lavar as mãos e tá tudo certo. Cadê a Rogéria? Rogéria, eu te mandei uma solicitação, é só você clicar em aceitar. Opa, aceitou. Galera, uma dica antes da Rogéria entrar aqui, depois a palavra é só dela, que ela tem muita coisa para nos ensinar. Para você fazer uma live, você precisa, claro, né, de um celular. Se for uma live no Instagram, você precisa fazer do celular acesso à internet. E se você for compartilhar com mais alguém, é só você clicar nessa flechinha que tem aqui na tela inferior do lado direito, tem um aviãozinho, você clica e manda a solicitação para a pessoa, ela clica em aceitar e vocês já estão conectados, tá bom? Fica aí a dica. Henrique Girão, meu filhote, tudo bem? Tem bastante gente aqui, cadê? Deixa eu aceitar a Rogéria. Galera tá entrando. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Eu estou me cuidando bastante, sou do grupo de risco. Rogéria, cadê você? Vou mandar novamente a solicitação. Gente, o mais legal da live é que você faz tudo ao vivo. Então, é muito bacana isso, né? Você tem que se desafiar o tempo todo. Não tenha medo. Treina, né? O treino é tudo na vida da gente. Eu também não estava acostumada a fazer live, comecei agora. Vamos lá com a Rogéria. Tcharam, tô nervosa. Oi, Josiel Girão, meu irmão, que trabalha na Flytour, utiliza bastante os serviços da Latam. Ah, amiga! Cadê? Ela entrou e saiu. Vou mandar novamente. Rogéria.
Oi, Ângela, tudo bem? Renata. Eu mandei novamente a solicitação para ela. Tá tudo bem, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Gente, a Rogéria tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. Tem muita gente deixando a compliance de lado, né, que é uma área extremamente importante, não só nas empresas grandes, mas nas pequenas também, né? Você que está começando a empreender agora, estuda um pouquinho mais sobre essa área, sobre os procedimentos, como implantar, né, o compliance na sua empresa. Veja se deu certo agora, Rogéria. Nós temos duas formas, né? As duas carinhas e o aviãozinho aqui embaixo também. Inclusive, galera, eu peço que vocês apertem esse botãozinho aqui, é o coraçãozinho, para impulsionar. É um algoritmo bem interessante para a gente impulsionar a live. E se você quiser compartilhar com alguém também, clica nessa flechinha e compartilha com a sua família, com seus amigos, quem tiver algum empreendimento queira aprender um pouquinho mais sobre essa área que é tão interessante. Eu aprendi muito, muito mesmo com a Rogéria. Nós fizemos alguns eventos juntas, né, pelo Brasil. Criamos também um curso de compliance logo que saiu a lei anticorrupção em 2014, se eu não me engano. Estou aguardando a Rogéria. Obrigada, Josi. Eu te mandei as duas carinhas, sim. Maravilha, é isso aí, Rogéria. É só você sair do Insta e entrar novamente. Eu já te mandei a solicitação de participação na live. É a primeira live da Rogéria, tá, galera? Então tenham calma, um pouquinho de paciência. E juntos a gente vai conseguir entregar esse conteúdo. Maravilha. Kátia, tudo bom, Kátia? Kátia, gerente do projeto Legal Experience. Enquanto a Rogéria não entra, a gente vai falar um pouquinho sobre o Legal Experience, que é um congresso, um seminário de gestão estratégica jurídica que a gente faz há bastante tempo. Na verdade, nós empacotamos ano retrasado com esse nome, Legal Experience, né, que tem a proposta de trazer conteúdos pertinentes à gestão, todos os Vendo, Eli? Ai, até que enfim! Ai, que nervoso! Como é difícil! Você sabe que eu sou da geração da máquina Olivetti Lettera 32, né? Aí fica com essa história de fazer live nesse Insta aí. Meu negócio é Facebook. Por pouco eu não sou geração Orkut. Não, amiga, você é das minhas. Ainda bem que Deus. A gente aceita, a gente sai, assim, não sai tão perfeito, mas leva. Mas vai que vai. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Sim. Eu espero ser gentil com você nessa primeira sua vez. Então, você falou. Seja gentil. Ai, meu Deus. Tudo bem, graças a Deus, com saúde, todo mundo com saúde, é o que interessa, né? Que
bom. A Gabi e o Giovanni. Estão todos bem, tudo Tá ótimo. bem, que bom. Eu fico feliz de Sim, você aí ativa, né? é. Gente, apresentando aqui rapidamente a Rogéria, porque ela, a voz é dela, ela tem muito a dizer, né? A Rogéria é uma amiga, né, que eu ganhei de presente nesse segmento profissional. Eu conheço a Rogéria há uns 8, 9 anos, quando ela estava em outras organizações. A Rogéria é advogada, pós-graduada, foi diretora de departamento jurídico de grandes empresas e assumiu há bastante tempo a área de compliance de algumas empresas e hoje ela é diretora de compliance responsável pela área de compliance na América Latina. Além disso, né, a Rogéria é mãe, é esposa, presidente da Comissão de Compliance da OAB de São Paulo, presidente da Comissão de Compliance do IASP, que é o Instituto do Advogado, sempre participa ativamente de eventos gratuitamente. Ela é extremamente generosa, ela adora compartilhar conteúdo com as pessoas, como ela está fazendo aqui agora. Muito obrigada, eu aprendi muito com você. Fizemos um curso juntas, né, Rogéria, de compliance 14, a lei anticorrupção, né? Sim, sim. E assim, tudo que eu sei, né, eu não sou especialista em compliance, mas tudo que eu sei, eu aprendi muito com você. Às vezes, na dúvida, eu te pergunto, e assim, eu agradeço muito a sua parceria, a sua amizade, sua generosidade com todas as pessoas, porque a educação é o começo de tudo, né, Rogéria? Aham, aham. Isso é fundamental, né? Mas me fala, como que você está fazendo para dar conta de tantas coisas nesse momento de Covid? Então, Eliane, na verdade, assim, eu tô achando muito natural, porque eu sempre fui muito ativa, né? E eu continuo muito ativa, mesmo nesse momento. A única coisa que está diferente para mim é essa gestão de casa, né? Essa coisa, para mim, é o mais difícil. Eu falo que eu tenho uma inveja da Cici Babá, que trabalha comigo há 17 anos, porque eu falo, meu, como que ela consegue conciliar tudo? Ainda ela passa roupa, ela faz comida, né? Eu, para cuidar mal e mal da casa, assim, eu me atrapalho tanto. E então, assim, eu estou trabalhando muito, fazendo muita coisa, tem as questões do próprio trabalho, né? Porque, na verdade, lá na Latam, o meu cargo é global. Então, eu cuido de compliance em todo o grupo, né? É bastante coisa, e quando uma base assim está mais calma, tem outra que acaba sendo mais problemática ou com mais questões. Mas eu estou muito acostumada e eu faço muito bem o home office. O home office, para mim, rende muito. Lá na Latam, a gente tem um dia por semana home office. Tínhamos, né? Agora todos os dias são home office. Mas então eu já estava acostumada com essa dinâmica, fazer muita coisa por call, não live do Instagram, bem entendido, né? Mas assim, muita coisa por call. A última participação. Né? É verdade. A última participação que eu tive no comitê de auditoria, eu fiz dessa maneira que a gente está fazendo aqui, né? E expondo, explicando as coisas, como que era, como que não era, qual era a minha proposta. Eles votaram na hora, aprovaram. Então, eu estou bem acostumada com essa dinâmica. Para mim é gostoso. O importante é estar ativa, é poder trocar. Para mim, essa oportunidade que você está me dando é um presente, porque eu amo compliance, eu gosto de verdade, é uma coisa que eu faço por amor. E eu acho assim que a gente poder conversar sobre um tema que a gente gosta é sempre bom, né? E a gente pode falar alguma coisa que outra pessoa não sabe, mas seguramente eu vou aprender muito aqui. Primeiro que eu já aprendi como que entra, né? E eu treinei com meu filho antes. Ele fez uma mini live comigo, mas olha, você vê que na hora sempre dá. Live é fogo, né? É normal. Você vê que tem até rolando aí de pessoas que caem no meio da live. Eu vi. Só falando do home office, eu aprendi uma técnica muito legal com você, que inclusive foi uma das primeiras lives que eu fiz, né, para treinar. Também estou aprendendo, né, um desafio de todos nós,
apesar de gostar de internet, eu não sabia, por exemplo, que existem técnicas para você fazer uma live, você precisa, enfim, tem todo um procedimento, né? Você sabe para você entrar numa live. E a primeira live que eu fiz, eu falei sobre o desafio de trabalhar no home office, porque eu tô há 4 anos com problemas de saúde, tendo que trabalhar em casa. E eu me lembro que uma vez a gente estava conversando, eu falei, ai, Rogério, é muita distração, é o cachorro, é o meu filho, é a minha auxiliar. E você falou, coloca um fone. Foi uma dica de ouro. Jura? Sim. Desculpa pela tosse, Imagina, é o refluxo, né? Tô sem o estômago, então líquido aqui, ó, Gatorade, sobe tudo. Mas vamos lá a nossa pauta, porque vamos. Falar. Tô pronta, tô pronta. Eu gostaria, a gente vai falar sobre os desafios do departamento de compliance em época de pandemia, né? Tem muita empresa, né, o nosso segmento, que é o segmento jurídico, né, muitos escritórios, pequeno, médio, grande porte, que também auxiliam empresas, estão meio que deixando o compliance de lado, né? E eu percebo que a Latam, ela está muito ativa em muitas coisas. Inclusive, nós temos a Flytour aqui, tá com a gente. E meu irmão trabalha na Flytour. Ele é fã da Latam. Márcia Negrisoli, a nossa presidente da OAB de Bauru. Um beijo para você, Márcia. Então, Rogério, eu queria te perguntar como que é isso? Tá certo o compliance parar, a área de compliance parar justamente nesse momento, né, que os procedimentos precisam ser acompanhados, ser aplicados. O que você acha sobre isso? Então, eu também tenho visto isso, muitas empresas, inclusive, demitindo áreas de compliance inteiras e dizendo, não, a gente não precisa de compliance agora. Lê do engano. Agora é que é mais necessário do que nunca, por várias razões. Mas a primeira e mais básica delas, ninguém está produzindo, ninguém está vendendo. E aí a criatividade para fazer o número e entregar alguma coisa para a companhia acaba aparecendo. E por incrível que pareça, há muitas pessoas que acabam fazendo coisas erradas, contrariando completamente código de conduta, as políticas, e dizendo, não, mas eu fiz para ajudar a empresa. Não existe empresa que necessite de alguém fazendo coisas erradas. Muito pelo contrário. O que a empresa quer é alguém que seja capaz de produzir dentro daquelas condições que ela mesma estabeleceu. E justamente agora, quem conseguir fazer todo o correto com agilidade é que vai sair na frente, lá na frente, quando a gente retomar. Porque isso é uma fase, vai passar. Você vê, já passou na China, já está passando na Europa. A gente tem base na Espanha e eu converso bastante com a diretora de jurídico, né, a diretora jurídica de lá, e assim, já estão falando em reabertura, em retomada, então é uma questão de tempo e a gente volta. E a gente tem que voltar com segurança jurídica, sabendo que fizemos o correto. Agora, uma coisa que vai mudar, que as empresas seguramente serão outras, as pessoas serão diferentes. Uma coisa que seguramente vai mudar, a agilidade. Hoje, se a gente faz, por exemplo, uma due diligence, em 24 horas, nós vamos ter que começar a fazê-la em muito menos tempo. Metade, um quarto desse período. Isso eu noto. E às vezes as coisas chegam com tanta urgência que já vem com uma pergunta. Posso fazer sem cumprir os procedimentos, uma vez que é super urgente? E a resposta deve ser: não, nós faremos todos os procedimentos, mas faremos em tempo recorde. Eu cansei de pedir para a minha equipe para fazer várias análises, assim, durante o fim de semana, à noite, de madrugada, mas a gente tem que entregar. Agora é um momento de exceção, eu não peço isso todos os dias, eu não peço isso dentro da normalidade. E, ao mesmo tempo, pode ser que tenha um dia que não tenha demanda nenhuma, a gente já está com uma questão
muito oscilada, né? Oscilante. Tem dia que você tem muita demanda, no outro dia você não tem. Eu acabo tendo bastante coisa porque eu atuo em várias áreas, né? E aí, com isso, acaba tendo uma coisa mais assim, agitadinha. Eu tenho também a minha vida fora da companhia, que é a questão das comissões que você comentou, e eu participo de cursos, de coisas. Então, está sempre animado. Mas eu acho que é isso que vai mudar. É a gente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer, mas de uma maneira mais ágil. E aí eu falo também, Eliane, que a Lava Jato, por pior que possa parecer, né, quando a gente olha o escândalo que foi, isso levou o nome do Brasil para o mundo inteiro numa coisa bastante negativa, ela foi muito positiva. Porque ela mostrou, sim, porque ela mostrou, eu digo negativa assim, que mostrou uma corrupção que estava, de alguma maneira, arraigada em determinados setores e que a gente eu não tinha a menor ideia de que aquilo tudo aconteceria, né? Que as prisões que a gente viu que aconteceriam envolvendo políticos importantes e envolvendo pessoas, presidentes de empresa poderosíssimas, né? Coisa que a gente não imaginava que aconteceria. Mas ela foi boa porque ela mostra que se você pular etapas, se você tentar cortar alguns elementos no longo prazo, isso vai ser muito temerário, vai te trazer um custo, sim, um custo muito grande. Então, realmente, eu acho que agora não é hora, pelo contrário, é hora de você fortalecer os seus procedimentos, de você mostrar que tem um programa forte, robusto, mas, sem dúvida, você vai ter que, sabe, colocar agilidade em tudo, fazer tudo que tem que ser feito, porém, de uma maneira mais ágil. E aí, eu aprendi isso com você também, né? Aquele manual de conduta e ética, né? Que às vezes a gente não tem uma área de compliance, mas que a gente pode criar, né? Um manual de conduta e ética para compartilhar com a sua equipe, né? Os valores, os procedimentos, né? Principalmente a gente que está aí agora tendo que fazer trabalhos em ferramentas de reuniões, por exemplo, o Zoom e outras ferramentas que você acaba tendo que usar os procedimentos antes para se assegurar de que você não vai comprometer a rede do escritório com vírus, que ali é uma porta, né? Aí já entra segurança da informação, mas o compliance também lá no Manual de Conduta e Ética fala, né, sobre isso, que é importante o colaborador, a equipe, seguir os procedimentos. Isso às vezes não é. O que você sugere para isso? Então, né, uma coisa que eu sempre falo, e falei até quando eu fui contratada pela Latam, é o seguinte, que você pode fazer muita coisa com pouco dinheiro, com uma equipe super reduzida, dá para fazer. Então, qual é a primeira coisa que uma empresa tem que ter? A primeira coisa que ela tem que ter para você poder ter um programa de compliance é um risk assessment, uma análise dos riscos que você enfrenta. Sem isso, você não consegue direcionar. Mas a primeira peça que vai ter no seu programa de compliance, assim que você tiver o risk assessment, para te mostrar onde você tem que colocar mais energia, seguramente será o seu código de conduta. E aí, quanto mais simples, melhor. Quanto mais enxuto, melhor. Quanto mais você puder usar palavras do dia a dia, que façam parte da realidade daquele pessoal, melhor. Então, esse código de conduta vai ter que ser simples, claro, direto. Eu já soube de empresa japonesa que fornecia, que tinha o código de conduta em japonês. E quem é que lê japonês com fluência para saber o que está escrito ali? Numa empresa aqui no Brasil, né? É uma coisa que a intenção que estava por trás daquilo era boa, porque era assim, não, o nosso código foi muito bem estruturado. Por isso a gente não pode... É um pequeno detalhe. É, Deixam passar.
Então, a gente não pode traduzir porque a gente não quer que ele perca nenhum sentido. Mas não adianta, as pessoas não entendem. Outra coisa, e isso eu tive que mudar em mim. Quando eu comecei a trabalhar, com compliance, né, que isso foi em 2009, eu era advogada, sou advogada até hoje, mas assim, eu estava acostumada a ter um vocabulário mais rebuscado. Porque é parte, tem toda aquela formalidade própria do curso de direito, própria dos ambientes que a gente frequenta, os tribunais, né? Então eu tinha uma linguagem, vamos dizer assim, mais sofisticada, vou chamar sofisticada entre aspas. Aí o que aconteceu? Eu fui para o compliance e comecei a perceber que as pessoas não me entendiam. Que eu falava, e isso aconteceu logo no começo, eu dei um parecer para um executivo importante de uma outra área, e ele perguntava, posso fazer tal coisa? E eu expliquei, no fim eu escrevi assim, conclusão, por todo o exposto, não há óbice à conclusão da operação pretendida, ponto. Aí ele foi lá na minha mesa no dia seguinte e falou, nossa, menina, mas que maravilha isso aqui. Olha, mas eu adorei seu parecer. A minha mulher está fazendo direito, não sei se eu comentei com você. Ela já está no 2º ano. E nós lemos juntos ontem, depois do jantar, para ela até me ajudar a entender uma parte, né? Mas nem eu nem ela entendemos uma palavrinha. O que é óbice? Aí eu falei, pronto. Tem que ser clara, né? Exato, eles não entenderam o parecer. Se eu tivesse escrito, posso fazer isso? Pode. Pelas seguintes razões, teria sido muito mais efetivo. Outra coisa que eu percebi, a gente quando faz treinamento, você faz treinamento e você aplica o mesmo treinamento para o presidente, para os membros da diretoria, para os executivos e para a Dona Maria, que serve café, que limpa o chão e que talvez não tenha a mesma escolaridade que aqueles que eu mencionei antes, que hoje em dia eles vêm com o MBA que fizeram em Harvard, vêm com o curso de não sei aonde, que eu não sei falar nem o nome da instituição onde os caras estudaram, né? Eu não posso usar a mesma linguagem, eu tenho que adaptar. Então, o que a gente fez também? A gente tem o código de conduta e esse código eu não posso mudar, ele é muito bom, eu já encontrei o código pronto quando eu cheguei, não tenho mérito nenhum nisso, mas ele é muito bom, ele é muito completo, ele é extenso, mas foi de propósito, ele foi criado assim porque existia toda um planejamento, um propósito, um planejamento para que ele fosse feito para o início de uma disseminação de uma cultura, tá? Porque era uma empresa brasileira que depois se juntou com outra, então você tinha que fazer a união das forças, pegar o que tinha de melhor em cada uma, tal. Bom, a gente não pode mudar esse código porque ele é global, ele é aplicado no mundo todo e a gente lida com várias realidades. Então, por exemplo, no Chile, para você mudar o código de conduta, como é uma obrigação que o funcionário assume de cumprir, ele tem que assinar. Se ele tem que assinar, você tem que fazer um aditivo ao contrato de trabalho dele. Aí você tem que chamar o sindicato para negociar, e aí ele não vai negociar só uma assinatura. Então é muito complicado, a gente não consegue mudar. Mas, pensando nessa questão da Dona Maria que serve o café, do seu Pedro que carrega a sua mala, eu sempre falo que a gente tem pessoas de todos os níveis, né? Gente que estudou a vida inteira, gente que tem menos escolaridade, que tem mais facilidade, menos facilidade com textos densos. E aí a gente criou um código de conduta em quadrinhos. Então, é uma história em quadrinhos, tem o mesmo conteúdo que tem no nosso código robusto, grande, forte, mas é uma história. Então, é a história de uma moça que chega para trabalhar e aí ela é recebida por um colega com muitos anos de casa e esse colega, então, vai andando com ela e eles vão conversando sobre assédio moral, assédio sexual, sobre denúncia, sobre o canal de denúncia, sobre uso de EPI, de equipamentos de proteção, porque para nós, segurança
é o elemento número 1, é o princípio de tudo. Então, a gente tem 3 guias lá. A primeira é a segurança. Eu até tatuei aqui no meu braço, tá vendo o aviãozinho? A minha filha tem igual. Então, é a nossa guia número 1, é a guia da segurança, essa é a número 1. Depois vem o cliente, cuidado com o cliente e por último vem o resultado operacional que a gente chama de eficiência, né? Mas primeiro segurança. Então, assim, ela fala sobre a questão do EPI, quando que tem que usar no aeroporto, que tem a área terra, que é aquele lugar onde a gente anda, tal, e depois tem a área ar, onde você só pisa se você tiver com bota, com óculos, com protetor auricular, com capacete, né? É muito legal, assim, a gente fez toda uma estratégia. E sobre a questão da segurança da informação, a gente já soube, né, que justamente a utilização de algumas ferramentas gratuitas da internet para fazer lives, para fazer reuniões, acabaram tendo aí uma consequência indesejada que foram alguns vazamentos, né? Graças a Deus não tive nenhum problema desse na Latam, mas na Latam a gente tem uma ferramenta homologada e a única que pode usar. As outras, você não pode instalar. Se você já instalou, você é obrigado a desinstalar, porque não se pode, né, utilizar outra ferramenta que não seja aquela homologada. Mas uma coisa que eu sempre falo é assim, a tecnologia, ela é nossa amiga, principalmente neste momento que a gente vive, em que a gente está com equipes reduzidas. A tecnologia, ela pode nos ajudar e muito. E existem ferramentas gratuitas no mercado, mas aí qual é o detalhe? Antes de você utilizar uma ferramenta, você tem que submeter a alguém que entenda. Eu, no caso, tenho uma equipe global de segurança da informação, mas quem não tem, tem que procurar um profissional que entenda para te dar uma orientação, se aquilo pode ser usado, não pode, ou pode com as seguintes características, né? Porque tem maneiras que a gente não sabe, mas essas pessoas sabem. E só para aproveitar o detalhe de que, assim, como que eu posso fazer para usar a tecnologia a meu favor, nós estamos mudando um procedimento que a gente tem hoje na Latam, que é a colheita da assinatura da declaração de conflito de interesse. Hoje, e desde que eu entrei, é tudo em papel, né? Então, leva o papel tem as perguntas, você preenche tudo, assina, manda para o seu chefe, ele reconhece que existe o conflito e dá o parecer dele, se ele acha que aquilo é um impeditivo ou não, porque a gente tem várias regras, por exemplo, quando existe um conflito, você tem marido e mulher, e é muito comum isso numa empresa de 43 mil funcionários, né? Então, acontece. Mas assim, não pode ter relação de subordinação. Então, você não pode ter marido e mulher trabalhando, um debaixo das ordens do outro, né? De maneira nenhuma. Então, tem que afastar um, colocar em outro departamento para que não fique essa relação, porque isso é muito ruim. E a gente tem essa declaração, vem para compliance dá o seu parecer, isso fica registrado no file do funcionário. Então, aquele papel pega um avião e viaja a Europa inteira. Então, o papel chega mais viajado que eu na minha mão. E não tem necessidade disso, né? Você hoje consegue fazer formulários eletrônicos, tudo assim, super rápido, em segundos ele vai, ele volta, você arquiva digitalmente no file do funcionário, você tem backup, né? Não tem perigo de molhar, de acontecer nada, de estragar. Então, é um exemplo de uma coisa bem simples, mas que dá para fazer e que vai melhorar muito a vida da gente. Na verdade, eu sou suspeita, eu adoro procedimentos, eu enquanto mapeava escritório, departamento jurídico, criava junto com os gestores os procedimentos. E é impressionante como as pessoas têm resistência para seguir procedimentos, não é, Rogério? Uma vez esquece, não faz mais, não quer fazer. Então, obrigada por você ter colocado, né, de uma forma brilhante, a importância dos procedimentos,
você ter falado também dessa questão da tecnologia, né? A gente tem que ser assim com o browser, né? Lembra que você Então. tem que estar perto da galera da TI, né? Dentro dos procedimentos, mas sempre pedindo apoio, né? Tentando aprender, enfim. Eu queria te perguntar também, para a gente não fugir muito da pauta, porque tem tanto assunto, né? O fornecedor, além do cliente, dos presidentes e da equipe toda, né? Diretoria até o pessoal que está lá na faxina, são todos stakeholders. Os fornecedores também são, né? Esses procedimentos, eles seguem, os fornecedores também precisam se adequar. Como que você faz com essa questão dessa cadeia de fornecedores que deve ser enorme? Sim, então, e só para você saber, agora eu sou super amiga do browser, a gente toma café toda semana, né? Porque no começo eu queria demitir o browser, porque ele era o responsável por tudo. Tudo que eu queria fazer, falavam para mim, não dá, porque o browser não deixa. Eu falava, mas que raio de browser? Quem é esse cara? Pô, manda embora o fulano. O cara que empata tudo quanto é projeto, mas hoje a gente está assim, ó, eu e o browser, A gente fez a maior amizade. Agora eu sei o que é browser, porque naquela época eu não sabia, eu achava que era o sobrenome de alguém muito chato, por sinal, que não me deixava fazer nada, né? Esse E que browser aí, mas agora a falava gente em já está de bem. E você não esquece essa história, né? Nossa, que browser chato. época eu lembro que eu ri muito, eu tive uma crise gargalhada porque eu achei fantástica assim a sua colocação, né? Enfim, ó, fantástica a leveza que você traz, as analogias que você usa para um assunto tão complexo, né? Como compliance. Eu falo que a gente no compliance, muito obrigada, a gente no compliance, se a gente não der risada, a gente acaba ficando louca. Então você precisa achar graça até no que não tem graça, entendeu? Você tem que dar um jeito de dar risada, porque do contrário fica. E assim, a gente mexe com temas muito pesados, né? Os temas são pesados muitas vezes, então é bom a gente achar uma válvula de escape, né? Mas falando dos fornecedores, a gente tem o código de conduta que no começo, quando eu entrei, a gente entregava o código de conduta da empresa, aquele inteirão, a política anticorrupção, que continuamos entregando para todos os nossos fornecedores, mas relevantes em termos de responsabilidade, não de valor, né? Porque, assim, como eu sempre digo, o TPI, que é o Third Party Intermediary, é aquele que nos representa perante o poder público. Então, Ai, que linda! Então, aí, se eu tenho por exemplo, despachante aduaneiro, que vai fazer uma liberação de uma carga para mim, e eu pago para ele R$ 5.000 por mês. Em termos de Latam, isso é nada, é peanuts mesmo, né? Porque, bom, uma empresa de 15 bilhões de dólares, né? Agora nem sei como é que estão as coisas, mas assim, sempre foi muito. Para você ter uma ideia, quando eu fiz reunião lá, uma das primeiras reuniões que eu fiz, e a gente precisa ver isso, aquilo, e era de fornecedor, né? Aí eu falei, bom, mas acima de que valor a gente vai fazer uma due diligence mais incrementada, assim, assado? Aí me responderam o seguinte, a gente propõe, né, para a gente poder, assim, conseguir aí pegar uns 70% acima de 10 milhões de dólares. Eu falei, o quê? Não, aí acabou ficando 1 milhão, assim como uma nota de corte, e depois a gente acabou chegando a essa conclusão, que se fosse um TPI, não tinha limite, que a gente pode estabelecer limite para os fornecedores do dia a dia, agora também já não está mais nesse valor, a gente abaixou um pouco, mas para o TPI pode ser R$ 5.000. Essa pessoa que faz um trabalho muito relevante, se ela não tiver os processos muito bem azeitados, ela pode colocar a gente numa situação muito complicada. Se você for ao FCPA blog, do lado esquerdo, assim, tem um campinho de busca, aí você coloca top 10 cases. Você vai ver que nos 10... do FCPA, eu gostava, faz tempo que eu não vou lá. Entra, porque sempre é legal.
você vai ver que dos 10 principais casos, sempre tem envolvimento de terceiro que vai te representar perante o poder público, né? Então, é super importante. Mas, recentemente, o que a gente fez? A gente fez um código de conduta para terceiros, que ele é super simples, ele é super enxuto, ele tem tudo que tem que ter, mas assim, é uma página e meia, porque eu quero que a pessoa leia, sabe? Entenda, que ele leia, que ele entenda. Todos os nossos contratos saem com cláusula anticorrupção, não importa o objeto do contrato, todos eles têm cláusula anticorrupção. Então, assim, a gente procura, de alguma maneira, se cercar de todos os cuidados para garantir que a gente vá ter a continuidade daquele procedimento. Então, a gente tem uma área de procurement muito robusta, né? Agora, inclusive, durante essa pandemia, o que a Latam fez? Justamente com essa visão de que a gente precisa aprimorar os processos e controles já existentes, foi criada uma torre de controle. Então, além de todos os steps que você já tem para aprovação, e são muitos, né? As pessoas até reclamam um pouco em relação a isso, tal, mas assim, é de propósito, é para evitar que você não tenha uma pessoa que com uma assinatura consiga colocar a empresa em risco. Você passa por várias aprovações, tem toda uma cadeia para garantir que aquilo seja realmente analisado, né, com responsabilidade. Mas criou-se essa torre de controle. Com essa torre, toda aprovação vai ter agora um step a mais. Você tem outra linha de conduta, de aprovação para submeter. Então, tudo que é feito nessa época, que é uma época de Covid, é uma época de emergência, é uma época de exceções, você sabe que você vai propor, mas que ela vai ter essa outra análise, tanto com relação a preço, quanto com relação ao que você está contratando, se é super necessário agora ou não, qual é o entregável que vai sair daquilo. Então, você está investindo X para ter que resultado lá na frente. É tudo feito de uma... Muito importante. É tudo feito de uma maneira concatenada para garantir segurança jurídica. Nessa última reunião, que eu falei que eu participei, foi muito elogiado o tanto de procedimento que a gente tem em procurement, que não é mérito meu, não tenho nada a ver com a área de procurement, mas é uma área muito estruturada, com processos muito firmes, com treinamento muito frequente. Então, a gente tem essa segurança de que os procedimentos estão sendo treinados para que todos tenham conhecimento deles e possam executá-los de maneira apropriada. Nossa, isso é fundamental. Tem aquela questão também de o procedimento de contratação de um produto, processo, serviço novo, sempre ter mais de um fornecedor. Ah, né? Sim, sim. Não, então, isso faz parte vamos dizer, eu falo que agora eu não falo mais língua nenhuma que preste, né? Não é nem inglês, nem espanhol, nem português, é uma mescla. Mas o bottom line, ou seja, a base de tudo, começa justamente com isso. Você tem que ter, no mínimo, 3 fornecedores em igualdade de condição. Então, não adianta trazer um gigante, um pequenininho. Não, eles têm que ter uma igualdade de condição no fornecimento. Se eu quero contratar uma quantidade grande de coisas, não adianta eu chamar o pequeno, porque eu vou chamar só para ele passar raiva, porque ele não vai conseguir me atender. A menos que eu tenha uma divisão de uma tal maneira que eu consiga realmente dar a ele as mesmas condições que tem um grande. Do contrário, para que eu estou fazendo aquilo? A gente tem, e por isso que eu falo, os processos são super bem estruturados. Então, você tem que ter, no mínimo, esses 3. E mesmo nos casos de exceção, em que a compra não é feita por procurement, a outra área tem que cumprir todos os procedimentos estabelecidos para procurement. Então, não é porque não está sendo feito naquela área própria para isso, que os procedimentos vão ser deixados de lado. E tem auditoria em cima de tudo isso. Então, é bem sério mesmo. E tem que ser, né? É como tem que ser. É porque isso garante a qualidade da entrega dos serviços, né? Se você tivesse acompanhamento
que foi contratado, o acompanhamento do escopo, né, a identificação dos fornecedores em condição de te atender, seria entre as regras, enfim, isso tudo que você já falou, fica muito mais complicado e acho que acaba tendo um gasto de energia muito grande que a empresa não tem tempo, né, gente? Você falou sobre o treinamento de comunicação, eu amei, né, o termo de conduta e ética com a questão do quadrinho, vou adotar, achei muito legal. Já falar um pouquinho, agora a gente tem 15 minutos, né, para o final da nossa live, sobre o planejamento. Passou rápido, né? Muito. Não sei se eu que demorei para entrar também. Achei que já está indo rápido. Muita coisa interessante. Planejando o futuro, o que você fala sobre isso? Então, deixa eu voltar um pouco na questão do treinamento e comunicação, né? O que eu acho bacana ter, e eu tenho lá, é assim, é um plano anual de treinamento e comunicação. O que você quer passar para o teu pessoal? Aí você planeja, então você planeja, março eu vou falar disso, vou falar isso. Chega em novembro, todo novembro você vai falar de quê? De presente, hospitalidade, quais são os limites daquilo que você pode dar ou receber. Se você receber alguma coisa que seja no valor maior do que aquele que você pode aceitar, a gente tem uma cartinha padrão para devolver aquilo, mas com uma maneira muito delicada, falando das normas, das políticas. Então, você tendo isso estruturado, você não fica assim preocupada, ai, puxa, faz 3 meses que eu soltei uma notinha, acho que eu preciso de alguma coisa. Não, você já tem tudo aquilo planejado. A gente tem uma outra ferramenta que eu gostaria de dividir aqui, porque eu achei uma ideia fantástica, é até do ex-CEO global, o Henrique, que saiu agora, dia 31 de março, e ele falou o seguinte, olha, vocês querem fazer com que compliance realmente esteja no DNA de todo mundo? Então, nós vamos falar de compliance sempre. Então, a gente tem lá toda semana um encontro dos líderes com os seus liderados, para falar do que aconteceu na semana, o que está previsto para a próxima semana. Uma vez por mês, esse Latam News, que se chama, é Compliance Latam News. Tem um tema meu. E aí a gente seleciona. Então, nós estamos trabalhando muito com lessons learned. Ou alguma coisa que aconteceu conosco e que nos doeu na alma e a gente, então, divide com todos para nunca mais acontecer. Sim, obviamente, sem citar nomes, ou posições, ou bases, porque a ideia não é expor ninguém. A ideia é dividir a ocorrência. E, por outro lado, a gente também pega exemplos de outras empresas que tiveram uma questão, por exemplo, com o DOJ. Então, a gente traduz a notícia, faz de uma maneira simplificada para que todos possam entender. De novo, não adianta usar termo técnico, falar muito rebuscado. Então, a gente coloca de uma maneira que fique inteligível, que fique mais assim, né, palatável. E a gente passa, então, todo mês a gente faz isso. A gente tem os memorandos que a gente manda para todo mundo. Agora, acabamos de falar, por exemplo, sobre o nosso sistema de aprovações. Isso foi um ganho, assim, fantástico. A gente hoje tem um sistema onde a gente consegue aprovar presentes, hospitalidades, reuniões não rotineiras com funcionários públicos, que isso é muito bacana. Ou então, com funcionário público ou com concorrentes, porque tem uma questão muito forte também de antitrust. Então, se eu vou a uma reunião, por exemplo, numa associação de classe, eu sei que vai ter um concorrente meu lá, eu lanço isso na reunião, vai para o meu chefe, ele aprova. E com isso a gente vai formando aquela cultura de o que o compliance exige de você. A gente faz sempre essa comunicação, nos nossos cursos a gente coloca também que é uma necessidade. Então, eu acho que o treinamento é essencial. Se você quer formar uma cultura, você tem que comunicar, você tem que falar. E cada pessoa assimila de uma maneira. Então, agora, como que a gente está fazendo? Para não deixar cair o compliance também. Porque se você fica um tempão sem falar, eu falo sempre o seguinte exemplo. É como uma mãe que todo dia fala para o filho. Filhinho, depois do almoço, escova os dentes.
filhinho, depois do almoço, escova os dentes. A sua esperança é que o seu filho, quando tiver 48 anos, for casado e estiver para ter o primeiro neto, ele escova os dentes sozinho, não precisa mais de você mandar, entendeu? Essa é a analogia que eu faço. A gente tem que falar. Todo dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que falar de várias maneiras. Agora a gente está aproveitando essa tecnologia, da qual a gente se vale hoje, inclusive, para fazer cursos que nós estamos chamando de semipresenciais. Porque são à distância, mas eu estou te vendo, você está me vendo, eu consigo ver a sua reação, eu consigo ver se você está enfadada, se você está curtindo, se você está nervosa, brava, se você não concorda com o que eu falei. Então a gente chama de semipresencial e tem dado muito certo. Os grupos são menores, né? Não dá para você lotar um auditório, a gente faz com grupos menores, então a pessoa se sente próxima o suficiente para fazer perguntas. Então isso está indo bem bacana. Agora, pensando no futuro. Interação também, né? Porque quando Sim. a pessoa ela se sente parte, eu acredito muito nisso. Né? O que você acha? Você está entendendo? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Eu acho que essa interação é muito importante, né, Rogéria? Eli, eu quero te falar uma coisa, antes de passar para o Planejando o Futuro, mas assim, eu tenho tido tanto retorno tão maravilhoso, a gente criou, assim que eu entrei também, o programa dos embaixadores de compliance. Então, eles são como representantes de compliance nas suas diversas áreas. Claro, tudo voluntário também. A única coisa que eles ganham é mais trabalho, né? Mas eles levam isso com tanto orgulho, com tanta honra. Menina, é uma missão. Eu tenho vários exemplos, sabe? A gente tem no crachá, pena que eu não estou com o meu aqui, mas a gente tem no crachá o telefone para você ligar se você quiser fazer uma denúncia. Então eles entregam, assim, tiram fotos, sabe? Olha, agora tenho aqui o meu crachá com o adesivo. Fizeram numa determinada base, fizeram a árvore do compliance, colocaram os elementos... Canal de denúncias, né? Que ela do canal de denúncia. Mas não é só para denúncia. Nada. E isso é para se alguém fez alguma coisa errada. E às vezes a pessoa tem dúvida. Ela fala, olha, isso está acontecendo assim, é correto? Porque eu tenho dúvida desse procedimento. Eu não quis levantar a lebre para o meu chefe, porque depois vai que é correto. Tá bom, vou encerrar então. E falando aqui do planejamento do futuro. Tá, a gente pode, porque o Insta, ele derruba a gente em 1 hora. Se você quiser, a gente pode, depois que ele derrubar, a gente pode voltar. Você que sabe. Você manda aí. Eu tô por tua conta. Eu tô por você. Eu tô amando, porque eu aprendo, planto tudo que eu posso. Minha equipe tá te vendo aí. Inclusive, tem um monte de gente aqui falando suas preciosas dicas. Rogéria, você é demais. Negro. Imagina. Orlim, até o Henrique Girão, meu filho tá aqui. Eu vi o Henrique, eu falei, ai meu Deus. O Edson tá falando que é melhor a gente não continuar. Então, tá bom. Então, deixa eu só falar do Planejando o Futuro. Uma dica que, para mim, valeu ouro. Das doações que ela tá fazendo. Isso é muito bacana. Então, Planejando o Futuro, bem rapidinho. Você tem que parar e pensar 4 coisas. 4. Então, primeiro, o que você faz hoje no seu departamento de compliance que você tem que continuar fazendo? Segunda, o que você faz hoje no seu departamento de compliance que você tem que fazer de maneira diferente? Terceira, o que você faz hoje no seu departamento que você tem que parar de fazer? E a quarta coisa é o que você não faz hoje e você tem que começar a fazer. Então, é o momento de uma reflexão. Agora, deixa eu falar das doações, que isso eu tenho o maior orgulho do planeta Terra. O que você tem que parar? O terceiro é o que você tem que parar de fazer. Isso, e o quarto é o que você não faz hoje e que você tem que passar a fazer. Você não faz e tem que passar a fazer. Então, deixa eu falar das doações. O que a gente doou? A gente tem feito muita doação, isso é uma coisa que me dá muito orgulho dessa empresa. A gente tem feito, sim, a gente tem feito transporte de toneladas de equipamentos médicos, máscaras, medicamentos. A gente, inclusive, está fabricando as máscaras, que é o que vem aqui.
A gente doou passagens para profissionais de saúde. Hoje mesmo estamos mandando não sei quantos médicos para o Nordeste, para o Norte, onde está precisando mesmo. A gente transporta equipamento, máquina, toneladas de alimentos para ONGs, porque tem muita gente hoje que não está ganhando nada e que precisa comer. Então, a gente deu toneladas, transportou toneladas para essas ONGs. Beijo grande para a Latam pela iniciativa. É maravilhoso, né? Exemplo, né? Incrível, né, Rogério? Então, máscaras, a gente está fazendo tanto aquela máscara de proteção, quanto aquela de acrílico, que chama Face Shield, sabe? Que fica assim uma... É que nem a máscara que eu chamo máscara de soldador, né? Mas obviamente que não sei se é ou não é. De polipropileno, para equipes médicas de hospitais. Então, a gente está produzindo bastante isso para doar. Claro, também vamos dar para os nossos funcionários, né, para que eles também estejam bem protegidos, mas isso me enche de orgulho, sabe? Cada vez que vai um voo, a gente acabou de ganhar a licitação do governo federal para fazer 42 voos para a China. Então, cada avião que sai, para a gente é muito emocionante, porque a gente está transformando até aviões de passageiros em aviões para transportar carga. A gente protege os bancos, enfia carga neles, nossos aviões são bem grandes, né? Então, está bem bacana essa parte. Eu sou fã, né? Eu falando de Latam para eu também. Eu falei aqui também, que está falando que a Latam sempre prestigiando os clientes. E agora a minha equipe está pedindo para eu falar do Legal Experience Online. Claro. Eu tive que me reinventar também para não morrer de fome, porque os meus eventos são ao vivo, né? Também. Então, a gente está criando o Legal Experience Online, que vai ser um curso completo com planejamento, gestão de recursos humanos, finanças, tecnologia, compliance, com a Rogéria e outros colegas falando mais sobre esse assunto, controladoria, enfim. Estou aqui também vender o meu peixe, meu apanho. Lógico. Quero agradecer a sua parceria, a sua disponibilidade, a sua simplicidade, humildade de sempre estar com a gente, sabe? Sem, desculpa a expressão, mas sem frescura. Você sempre está para compartilhar o bem, compartilhar conteúdo. E eu fico muito feliz, né? E fico grata, sou grata a Deus por ter você na minha vida. Ai, né? Que coisa linda que você falou agora. Muito obrigada. Para o interior do Nordeste, ouvindo a Rogéria, que vai fazer isso no Online, se Deus quiser. Amém. Amém. Tudo bem, eu adorei. Eu quero falar que você está muito linda. Isso que eu quero falar, tá linda, tua figura assim tá maravilhosa no vídeo. Eu também. Eu tô aqui com dor, né? Exemplo de superação, mas isso mesmo. A gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que mudar a vibe, porque dor não adianta ficar remoendo a dor, né? A gente tem que se reinventar, se ajudar, como a Latam tá fazendo, como você tá fazendo, como a gente também tá fazendo aqui com conteúdo. Né, com as pessoas, um conteúdo tão rico como esse que você colocou aqui para a gente. Imagina. Obrigada, tá todo Eu mundo que agradeço. Parabéns, Rogéria, muita gente aqui. Depois a gente vai mandar para você essa live, tá, Rogéria? Que bom. Guardar e você E para eu ler o que falaram, né? E se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder também depois. Gente, muito obrigada pela atenção de todos. Temos 1 minuto e 44 segundos restantes. O Insta está mostrando aqui. Cuidem-se, por favor. Cuidem da sua saúde. Aumenta a imunidade. Não adianta só usar máscara, só usar o álcool em gel. Tem que beber bastante líquido, comer bem, cuidadamente, estudar, como a gente está fazendo aqui. Isso na nossa mente. Ajudar as pessoas, como a Rogéria está fazendo, como a Latam está fazendo, como eu e a minha equipe do Legal Experience também estamos fazendo aqui. E eu acho que o recado é esse, né, Rogéria? É isso mesmo. Muito bem. Então, você é uma inspiração para mim. É recíproco. Eu já falei que no momento
mais difícil para mim, profissionalmente, você estava do meu lado. Isso eu não vou esquecer nunca. Estamos juntas sempre, incondicional. Um beijo, muito obrigada. Beijo, obrigada a todos, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Valeu, foi show. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Mandei você. Obrigada. Beijo. Beijo.